Boa tarde, irmãos da Congregação Presbiteriana Mindu e, eventualmente, a outras pessoas que possam também acessar esse vídeo. Nós trataremos hoje da pergunta número 55 do Catecismo Maior. A pergunta, ela trata da informação, ela vai tratar da pergunta: como faz Cristo a sua intercessão? Antes de começar propriamente a tratar da pergunta, eu vou escrever, apenas apresentar alguns conceitos que eu creio que sejam importantes para que a gente possa trabalhar essa pergunta agora. Então, vamos lá. A primeira, para a gente entender aqui, irmãos, vamos lá. Por que faz Cristo a sua intercessão? Então, a gente tem uma palavra aqui, que é a palavra intercessão. E aqui, deixa eu pensar com os irmãos aqui. Essa ideia, ela significa que tem que haver um intercessor. Esse intercessor, ele vai fazer, eu vou colocar aqui, um elo, uma ligação entre o Senhor Deus e os homens. Então, obviamente, que esse intercessor, ele vai ser um sacerdote, ok? Então, só lembrando aos irmãos, lembrando ainda da lei, lembrando das Escrituras Sagradas, o Pentateuco de Moisés, e ele define exatamente como é que é feita essa intercessão. Então, nós vemos sacerdotes que sacrificam animais com objetivo específico de expiação dos pecados dos homens, dos israelitas, e esse sacrifício era oferecido a Deus. Então, a função, portanto, de intercessão era a função do sacerdote. Lembrando ainda aos irmãos que isso era exercido por uma tribo específica, a tribo de Levi. Então, só quem poderia oferecer os sacrifícios seriam os levitas. É bom a gente entender que os levitas, a tribo de Levi, era uma das tribos de Israel. Então, aqui a gente tem a ideia de que esse sacerdote, por sua vez, ele tem que ter uma natureza humana. Então, vou escrever aqui: uma natureza que seja humana, um outro homem, um semelhante àqueles por quem ele está oferecendo o sacrifício. Então, a ideia de intercessor, portanto, é alguém que vai ficar entre Deus e os homens, e esse intercessor, ele vai oferecer sacrifícios. Eu vou passar aqui um pouquinho mais, para a gente... só um minutinho aqui. Só um minutinho aqui, a gente passar um pouquinho aqui. A gente vai, portanto, oferecer um sacrifício. Só um minuto. Então, esse intercessor, ele vai oferecer sacrifícios. A gente tem a ideia dos cordeiros, dos animais que ali eram oferecidos a Deus como propiciação pelos pecados dos homens. Então, feita essa introdução, vamos para a pergunta propriamente. O que eu quis chamar a atenção dos irmãos é a questão do intercessor. Tem que ser alguém de natureza humana, tem que ser um homem, portanto. O que era oferecido em sacrifício, que era um cordeiro, por exemplo, um animal, havia o derramamento de sangue, a ideia era essa. Então, vamos à pergunta: como faz Cristo a sua intercessão? E aqui vemos a resposta, alertando aos irmãos que está em vermelho é grifo meu. Então, vamos ver aqui. Cristo faz a sua intercessão apresentando-se em nossa natureza, preste bem atenção, em nossa natureza, já expliquei isso, e essa intercessão é contínua o tempo todo, sem parar, perante o Pai no céu, pelo mérito da sua obediência e sacrifício. Então, o próprio sacrifício, no caso aqui, o ofertante é a oferta. O próprio Cristo é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E o mérito para oferecer isso aí, para poder fazer a intercessão, é baseado na obediência dele e no sacrifício, cumpridos na terra, no período em que o Senhor esteve entre nós, declarando a sua vontade, que seja aplicado a todos os crentes, aqueles a quem pertencem a ele, portanto, respondendo a todas as acusações contra eles. Então, aqui a gente tem a ideia aqui, portanto, de expiação de pecados, de perdão, adquirindo-lhes, aceitando paz de consciência, não obstante as faltas diárias,
apesar dos homens que estão em Cristo serem pecadores, é-lhe dado a paz de consciência, e também dando-lhes acesso com confiança, um acesso ousado, um acesso tranquilo, um acesso totalmente facilitado ao trono da graça, e a aceitação desses homens que pertencem a Cristo e daquilo que eles fazem, porque esses serviços são agradáveis a Deus. Então, essa é a ideia como Cristo faz Cristo a sua intercessão. Relendo, portanto, Cristo faz a sua intercessão apresentando-se em nossa natureza, um sacerdote, continuamente perante o Pai no céu, pelo mérito da sua obediência e sacrifício, cumpridos na terra, declarando ser a sua vontade, que seja aplicado a todos os crentes, respondendo a todas as acusações contra eles, adquirindo-lhes paz de consciência, não obstante as faltas diárias, dando-lhes acesso com confiança ao trono da graça e aceitação das suas pessoas e serviço. Então, essa é a resposta à pergunta 55. Aqui embaixo temos os textos que justificam, explicam, dão base a essa resposta. Então, veja só, Cristo se apresenta diante do Pai. Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue derramado pelo próprio Cristo. Ele entra no Santo dos Santos, que é a ideia de ter acesso irrestrito, acesso facilitado, acesso tranquilo ao trono da graça, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, aqui, irmãos, fica bem claro que Cristo aqui, ele tem acesso direto ao Pai, porque ele pelo seu próprio sangue, ele tem esse mérito, esse direito. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele comparece diante de Deus por causa daqueles que lhe pertencem, daqueles que são seus. Cristo tem méritos para interceder, e esses méritos têm relação com o seu sacrifício e a sua obediência. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, preste bem atenção aqui, falando da divindade de Cristo, resplendor da glória, expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados daqueles que lhe pertencem. Hoje, ele está à direita da majestade. Então, a ideia de estar à direita é a ideia de um corregente, não é uma ideia simplesmente de um segundo na hierarquia, mas a ideia de um igual, de um que está junto, de um que decide junto. Então, ele está à destra de Deus. Essa questão, inclusive, foi muito bem tratada pelo presbítero Barreto na aula anterior. Vamos adiante aqui. Os méritos da obediência de Cristo e o sacrifício devem ser aplicados aos seus, aqueles que são dele, aqueles que pertencem a Cristo. João 3,16, um texto muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja só, Deus amou de todas as etnias do mundo, e esse amor foi tal que ele entregou o Filho dele, para que aquele que crer nele tenha a vida eterna, ele ande eternamente com o próprio Deus. E aqui 3 versículos, irmãos, que falam muito dessa questão desses que pertencem a Cristo. Vejam só, isso aqui é o capítulo 17 do Evangelho de João, que trata da oração sacerdotal. Eu peço até aos irmãos que depois, com calma, leiam o João 17, que essa oração é muito bonita e ela aponta muito para essa questão da intercessão e para essa questão do pertencimento destes a Cristo. Vamos ver aqui os versículos. João 17, 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eles pertencem ao Pai
e foram entregues pelo Pai a Cristo. Então, Cristo roga por eles, não pelo mundo inteiro, mas por esses que foram entregues por Deus Pai a ele. João 17, 20. Não rogo somente por estes. Ele está falando dos discípulos que ali estavam ao redor dele. Mas ele vai mais adiante. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, isso se aplica a todos os homens no decurso da história que vierem a crer em Cristo por causa da sua palavra. Esses também, portanto, estão entre aqueles que são do Pai e que foram entregues pelo Pai a Cristo. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Eles foram dados pelo Pai a Cristo, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então aqui, irmãos, a ideia é que os méritos e a obediência de Cristo são aplicados àqueles que são deles, que pertencem a ele, são de Cristo. Cristo responde a todas as acusações feitas contra o seu povo. Romanos 8, 33, 34, são 2 versículos belíssimos e que dá confiança, uma confiança muito tranquila para aqueles que conhecem a Cristo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem ousará acusar os eleitos de Deus? Seja quem for, seja um homem poderoso, seja o diabo, seja quem for, seja algum anjo, seja algum demônio, quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? Não há como, porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem os condenará? Porque são pecadores e são, portanto, indignos e merecem condenação, mas quem os condenará? E aí vem, irmãos, os méritos de Cristo. É Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então aqui vemos a intercessão de Cristo por aqueles que lhe pertencem, garantindo a não condenação, respondendo a toda e qualquer acusação e os justificando, os declarando como justos diante de Deus, por causa dos méritos e da obediência de Cristo. O povo de Deus obtém também a paz mediante a intercessão de Cristo. Então vejam só Romanos 5, 1 a 2. Justificados, declarados justos, ainda que nós não sejamos justos, mas declarados em Cristo por causa de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz aqui, irmãos, o sentido é mais de beligerância. Houve uma reconciliação entre nós e Deus, mas eu ouso falar que ela também alcança uma paz de consciência, uma paz serena, uma paz de espírito, porque a beligerância com Deus não existe mais. Não somos mais inimigos de Deus, como o próprio livro de Romanos, ele alerta daqueles que não conhecem a Cristo, mas hoje temos paz com Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não por nada que façamos, não pelo que somos, não pelo que fazemos, mas por causa de Cristo. A nossa esperança é por causa de Cristo. E nós gloriamos nessa esperança da glória de Deus. 1 João 2, 1, 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Lembrando aos irmãos que a lei é boa, a lei ela é o referencial de Deus para nossas vidas. Devemos olhar a lei e tentar buscar obedecer a lei. Mas sabemos que a lei, no outro sentido, ela nos condena. A lei que poderia, se um homem conseguisse cumprir a lei, salvá-lo, mas ela não há como, porque a lei, no nosso caso, ela nos traz condenação. Mas veja só, mas a lei é o referencial de Deus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. Essa tradução aqui, para a nossa língua advogada, ela é bem apropriada. Alguém que vai fazer a nossa defesa, alguém que vai interceder, alguém que vai nos defender de toda e qualquer acusação. E quem vai fazer isso é Jesus Cristo, o justo. O justo, por sinal, definitivamente e unicamente o único homem justo. E ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. Ele vai nos afastar da ira de Deus, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aqui, irmãos, uma informação que a pergunta ela responde, e ela é muito importante: aceitação em Deus por Cristo. Vejam só esse trecho muito belo de Efésios, que vai de 3 a 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo aqui para aqueles que estão em Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, concedido por Deus gratuitamente em Cristo, considerados filhos de Deus por meio de Cristo, escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Então, vejam como é importante essa questão da intercessão de Cristo junto ao Pai. A aceitação em Deus por Cristo também do serviço dos santos, daquilo que os santos realizam na terra. Quando eu falo santos aqui, eu me refiro àqueles que estão em Cristo. Vejam aqui, 1 Pedro 2, 4, 5, o que está aqui em vermelho é uma referência minha. Eu coloquei aqui para chamar mais atenção. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, portanto, acesso direto ao Pai, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que realizamos, aquilo que fazemos no Espírito, em Cristo, é agradável a Deus. É agradável a Deus, porque nós fazemos isso sendo guiados, dirigidos pelo Espírito de Cristo. Então, aqui 1 Pedro fala da aceitação em Deus por Cristo, dos serviços dos santos. E aqui, irmãos, uma informação muito importante: intercessão contínua e salvação total. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Não é uma salvação parcial, não é uma salvação por um período pequeno de vida, é uma salvação total, ou seja, todo o ser do indivíduo, todo o tempo de vida do indivíduo, uma vez salvo, ele está salvo para com Deus. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. E aqui fala de Cristo vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo para interceder por eles. E aqui, irmãos, dessa apresentação, eu encerro aqui, e aqui eu vou colocar para os irmãos, eu vou voltar à pergunta, eu vou ler a pergunta bem devagar, para podermos perceber a importância dessa pergunta aqui. Como faz Cristo a sua intercessão? Cristo faz a sua intercessão, apresentando-se em nossa natureza, ou seja, sendo homem, verdadeiramente homem, andando entre os homens, reconhecido em natureza humana, continuamente perante o Pai no céu, pelos méritos de Cristo, pela obediência dele, pelo sacrifício dele cumprido aqui na terra, nesse lugar, entregando sua própria vida, derramando sangue precioso, declarando que ser a sua vontade, que seja aplicado a todos os crentes, respondendo a todas acusações contra eles, adquirindo-lhes paz de consciência, não obstante as faltas diárias, dando-lhes acesso com confiança ao trono da graça,
e aceitação das suas pessoas e serviços. Eu vou ler agora, irmãos, alguns comentários que penso ser importantes. Uma primeira pergunta aqui que alguém poderia fazer: a qual dos três ofícios de Cristo pertence a obra de intersecção, ao ofício de sacerdote? Lembram os três ofícios de Cristo: Cristo profeta, Cristo rei e Cristo sacerdote? Aqui é o ofício de sacerdote. Qual é o livro da Bíblia que mais trata do sacerdócio de Cristo? E aí é a carta aos Hebreus, que eu recomendo aos irmãos que façam a leitura, tanto de João 17, que é a oração sacerdotal do Senhor, como também a carta aos Hebreus. Pergunta terceira: onde se encontra na Bíblia a grande oração sacerdotal de Cristo? João 17. A quem Cristo faz intercessão pelo seu povo? A Deus o Pai. Com base em que, ou com que direito, Cristo faz intercessão pelo seu povo? Olha a pergunta aqui, e a resposta já está aparecendo para os irmãos. Com base em que, ou com que direito, Cristo faz intercessão pelo seu povo? Pelo mérito da sua obediência e sacrifício na terra, como razão suficiente para que os pecados do seu povo devam ser perdoados. Bênção lhes são concedidas, seus serviços aceitos, etc. Sexta pergunta: segundo a vontade e o propósito de Cristo, a quem se aplica o mérito da sua obediência e sacrifício? A quem se aplica? Irmãos, não se aplica a todos os homens, não se aplica à humanidade em geral, mas a todos aqueles que são crentes em Cristo, aqueles que pertencem a Cristo. Pergunta 7. Quem a Bíblia apresenta como acusador dos filhos de Deus? Irmãos, aí nós temos o livro de Jó, fica bem claro, Apocalipse também, capítulo 12, 9 e 10, Zacarias 3, 1 e 2. É obviamente Satanás o maligno, ele é o acusador, e ele apresenta acusação diante dos filhos de Deus. Acusações, por sinal, que somos de fato pecadores. De que poderia Satanás acusar o povo de Deus? De ser indigno das bênçãos e favores de Deus por causa de seus pecados. Isso é verdade. Nós somos indignos dos favores de Deus por causa dos nossos pecados. Mas veja a pergunta 9. De que modo Cristo pode responder às acusações de Satanás contra os crentes? Mostrando que, embora o povo de Deus seja pecador e indigno, o próprio Cristo sofreu o castigo devido ao pecado deles e providenciou uma justiça perfeita que é contada em favor desse povo. Satanás não tem como os acusar, pois para cada acusação de pecado que se une contra um crente, Cristo pode dizer: meu sangue foi derramado para remover este pecado, o que o deixa sem nenhum fundamento válido para os acusar. Uma outra pergunta: o que na vida dos crentes tende a lhes inquietar a consciência? E aí, irmãos, as faltas diárias em pensamentos, os pecados em pensamentos, em palavras e obras. Infelizmente, irmãos, infelizmente, até o fim da vida, continuaremos como pecadores, infelizmente. Então, a cada dia, a nossa consciência, ela é inquietada. A cada dia, nós ficamos abalados com o nosso pecado. Mas essa inquietação, apesar dessa inquietação, podemos ter paz por causa de Cristo. Pergunta 11. Como podemos gozar de real paz de consciência, apesar de nossas faltas diárias? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A justiça e a expiação de Cristo aplicadas em nosso favor são maiores do que todos os nossos pecados e faltas. Assim, por causa da sua intercessão no céu, os crentes em Cristo recebem paz de consciência. Isso não quer dizer que estejam livres para cometer pecados diariamente. Nem pensar. Lembrem-se, a nossa referência ainda é a lei, mas pelo contrário, tem que lutar permanentemente, continuamente, o tempo todo contra o pecado. É uma luta que vai até o fim da vida. O crente, contudo, pode ter a certeza de que os seus pecados são perdoados e que não o podem levar à condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação
há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Uma outra pergunta que poderia ser feita: como é que nós, cheios de pecados e faltas, podemos nos achegar com confiança ao trono da graça de Deus em oração? Se fosse por nós mesmos, não poderíamos ter tal confiança, de jeito nenhum. Porque Deus é santo e nós somos pecadores, portanto, totalmente separados do nosso Deus. Contudo, mediante a intercessão celestial de Cristo, pois ele é o nosso mediador e sumo sacerdote, podemos confiantemente nos achegar a Deus de oração como os filhos se achegam ao Pai. E aí Hebreus 4, de 15 e 16, fala sobre isso. Porque os serviços ou as boas obras do povo de Cristo são aceitáveis a Deus. E aí, irmãos, lembram que as obras humanas, as boas obras, por mais perfeitas que possam parecer, são consideradas trapos de imundícia. Os irmãos conhecem este texto? Entretanto, preste bem atenção. Os serviços ou boas obras daqueles que estão em Cristo são aceitáveis, sim, para Deus. Por quê? Não por causa de alguma coisa em nós que nos faça merecer. Não porque a nossa volição seja uma volição boa, não é por isso. Porque somos pecadores por natureza. Não é por causa disso, nem por causa do nosso caráter, nem por causa de qualidade alguma nossa. Pois as nossas boas obras são imperfeitas e manchadas pelo pecado, mas tão somente por causa da intercessão celestial de Cristo, o nosso mediador. Então, basicamente, irmãos, essa questão da intercessão de Cristo, que os irmãos possam ser abençoados com essa pergunta e com a convicção, com a tranquilidade dessa resposta. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Porque, ainda que nós sejamos pecadores, a tua bondade, a tua graça, em Cristo Jesus nos alcançou. E por causa dele, podemos ousadamente chegar ao trono da graça. Por causa de Cristo, somos aceitos por ti. Por causa de Cristo, as nossas obras, aquilo que fazemos, os nossos serviços podem ser aceitáveis ao nosso Deus. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo, Pai, que intercedeu por nós. Louvado seja o teu nome. Nós te oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor abençoe os irmãos neste domingo e durante esta semana. Deus abençoe os irmãos.